Muito bem. Bom, nós estamos aqui, hoje é 18, né? 18 de abril de 2021, dando continuidade à nossa escola bíblica dominical. Ainda vão chegar alguns irmãos. No momento está assim, dia muito claro, inclusive para a gente projetar edifício, que a igreja foi feita para ser bem clara, né? A iluminação é muito boa mesmo. Mas, então são já 9h07, nós vamos dar início. Louvado seja Deus. Irmã Marli, por favor, pede. Marli, aqui no Baru, nas classes, no Novo Mambaí, na Baixa do Vale, no Zé Costa, tudo tem escola dominical, viu? Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém, Jesus, amém. Aleluia. Nossa lição é essa aqui. É a lição 3. Está aí o material, tem os dados aqui do autor dessa apostila, inclusive o telefone, aí a web para você entrar em contato, né? Então a gente vai dar uma lida e vamos ver onde a gente chega. Introdução. Deixa eu crescer mais aqui. É nesse modo de exibição da web que a gente aumenta e ela aumenta junto. Aqui. A partir do capítulo 4, o livro do Apocalipse revela o futuro depois da época da igreja. Esse capítulo 4, começa com o arrebatamento e termina com a adoração de Deus no seu trono celestial. O leitor precisa se lembrar do hermenêutico de 1:1, que diz que o anjo notificou Esemanem, indicou por sinais as coisas reveladas nesse tempo. Irmão, hermenêutico, às vezes algumas palavras que os irmãos não lidam sempre, né? Hermenêutico. A palavra hermenêutico é relativo à interpretação, né? É uma ciência e que ela é muito curiosa, a gente sempre lembra disso, porque sempre tinha na mitologia grega, romana, né, nos mitos, os deuses que representavam realidades. Esse nome hermenêutico vem de Hermes. Vocês já viram, não sei se é usado no correio, ele tinha um capacetezinho com 2 asas, e uma botinha também com 2 asas, o deus Hermes, porque ele era muito ligeiro, né? E eles representavam através das asas. Mas o caso era o seguinte, irmão, ele era o mensageiro. E qual era o problema? É que ele era meio político. Então, às vezes, a autoridade, o rei, alguém dizia: Hermes, vai lá e fala para a Mazinha, que é assim, assim, assim. Sim, senhor. Mas no meio do caminho, ele disse assim: eu vou mudar essa mensagem. Por interesses, eu vou mudar essa mensagem.
Aí chegava lá e não entendeu, mas eu não dizia exatamente a mensagem. E isso, irmãos, é uma colocação que diz o seguinte: a hermenêutica, que é a ciência que interpreta a mensagem para a gente, ela pode roubar, se não for devidamente aplicada, em vez de nos trazer a mensagem que a Bíblia está nos falando, ao interpretar, a gente interpõe coisas preconcebidas que a gente tem na cabeça e etc. Entenderam? E a gente não deixa a Bíblia falar o que ela fala. A gente põe a Bíblia para falar o que a gente quer, né? Então, mas aqui na hermenêutica, fala aí de capítulo 1, eu vou mostrar uma coisa aqui para os irmãos, esse livrinho aqui é o Novo Testamento Interlinear Grego-Português, isso aqui é da Amazon, eu não sei porque está assim hoje, ele hoje está assim fugindo, é da Amazon, e esse aqui, ele é caro na Amazon, ele custa acho que R$3, né, porque ele é PDF, Novo Testamento Interlinear, grego e português, que é o professor John, eu não sei como é que é a classe dele, ele entra assim no grego, sem mais nem menos, mas ele quer dizer o seguinte, deixa eu lembrar para você, vou te mostrar, é facinho, compra lá na Amazon, aqui no capítulo 1, no capítulo 1, isso, aí ele vem colocando o grego e traduzindo já para você, por exemplo, Apocalipse, que é revelação de Jesus, Cristo, na qual quem deu para mostrar aos seus servos as coisas que deverão, e ele significava tendo enviado através do anjo, aí aqui vem a palavra, quer ver? Eu vou diminuir aqui, está muito grande, para a gente entender o que o pastor colocou, né? A gente resolveu ter ele como roteiro, que diz assim, a revelação de Jesus Cristo, a qual ele deu para mostrar aos seus servos, aos servos dele, coisas que devem ocorrer rapidamente. E aqui diz Ezemanem. Ele significava tendo enviado através do anjo para João. Então aqui ele vem dizendo aqui, irmão, que a palavra aqui, Ezemanem, ela significa notificou. No português nosso mais simples vai dizer assim, vou mostrar aqui para a gente poder entender isso aqui bem. Cadê a outra Bíblia? Está aqui. Apocalipse 1:1 diz assim para a gente. Eu quero sempre, a gente já passou isso aqui, mas temos que lembrar de novo que as palavras são assim, né? Deixa eu aumentar. Enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. A palavra aqui é a palavra para sinal. A palavra sinal no grego é semeia, porque você tem semáforo, né? Sinaleiro, semáforo. Então, irmãos, aqui no original diz que Deus deu para sinalizar. Ou seja, nem sempre está dizendo exatamente o que é. Está através de sinais, procurando maneiras, a gente já viu isso, de dizer em nossas realidades, nossas imagens, coisas que não existem na Terra, correto? Então, coisas próximas para poder nos ensinar. Aí ele continua dizendo aqui, na nossa lição, há coisas, portanto, que não são literais, mas simbólicas. É possível que Deus tenha escolhido usar esses sinais porque as características intrínsecas que fazem parte deles serão entendidas melhor e também porque não tem como explicar literalmente. Muito bem. Versículo 19.
Versículo 19 é a chave do livro, né? Apocalipse 1:19, aqui, ó. As coisas que tem visto, que João viu Jesus ressuscitado, as que são, que é a era da igreja, e as que depois destas hão de acontecer. O que ele vem dizendo aqui pra gente, irmão? Assim, ó. Ginestai meta tauta. Ele colocou aqui, eu vou colocar para vocês, né? Diz, a estrutura portuguesa não mostra isso, mas eu vou mostrar para vocês. É o seguinte: exatamente as mesmas palavras que aparecem aqui no grego, as coisas que depois dessas vão de acontecer, seria assim, se eu fosse mostrar aqui para você, ó, 19, né, seria assim, ó, as coisas ginomai, que hão de acontecer depois destas. Essa mesma palavra, deixa eu mostrar aqui no Novo Testamento greguinho aqui que a gente tem, aqui no 1:19, ó. 1:19, cadê? 1:19. Ele vem mostrando apenas o seguinte aqui, irmãos, que as mesmas palavras que estão se repetindo aqui. Onde é que eu estou? No 17, 18, 19. Ó, 19, tá vendo? Diz assim, ó. As coisas genestai, que vão ocorrer meta no português é depois destas, tauta. Aí ele coloca aqui na lição dele, ginestai, meta, tauta, que aparece 1:19. Acontece que em 4:1, olha aqui bem, acontece que em 4:1, ó, depois destas, vou colocar aqui só para você, depois, meta, destas, tauta. O que diz em 1:19, quando entra no capítulo 4, nos diz, aqui eu vou dizer o que foi anunciado em 1:19. E quando chega aqui, irmãos, no finalzinho do 1, diz assim, olha, e te mostrarei o que dei, mas essa palavra dei, cadê o irmão dei? Ela significa assim, tem que acontecer. Deve no sentido que é preciso acontecerem. Então a gente pergunta, por que para estabelecer o milênio, Jesus não faz de uma vez? Tem que passar pela última semana de Daniel? Tem que acontecer assim. Até Deus precisa de algumas coisas prévias. É como uma construção, você tem que pôr o alicerce, né? As colunas para depois colocar telhado. Deus também tem um procedimento. Então, aí diz aqui, mas eu vou colocar lá no grego para você ver, no 4:1. Ó, deixa eu voltar aqui no 4:1 para você ver aqui. Onde é que aparece direitinho. Eu estou passando do jeito que ele fez a lição. Diz, pastor, essas coisas não precisa apresentar para a igreja não, mas o irmão achou necessário, então eu vou mostrar. Ó, ele diz aqui, meta tauta. Lembra aqui, ó? Depois disso, aqui, ó. Meta tauta. Ele diz aqui, depois disso. No final ele diz aqui, ó. Cadê? Já estou no 4, é no final do 1 ainda. Aqui, ó, no final, vou mostrar para você o que é melhor ocorrer genestai, meta, depois, coisa tal. Então, no final do capítulo, versículo 1, deixa eu explicar então aqui, resumindo isso aqui para você que ele vem dizendo. Que no capítulo 4, versículo 1, depois dessas coisas, o que deve acontecer depois dessas coisas, significa que ele disse, olha, aqui eu estou, lá no 1:19, eu falei das coisas que são, fazer o que com a imagem, irmão? Subir o quadro? Tá com um problema aqui, hoje tem dia que ele é assim, viu? Aí mostrei o que é a igreja,
agora eu vou entrar no terceiro período, o que vai acontecer depois da era da igreja. Amém? Eu mostrei porque está na lição. Agora vamos ver aqui. Percebem que as coisas que vão de acontecer depois dessas coisas, que o que há de acontecer depois dessas coisas, né? Depois de escrever as cartas às 7 igrejas, João diz: olhei e fui arrebatado no Espírito. João já tinha sido arrebatado em 1:10. E o grego aqui é o mesmo, egenomenon em pneumate. Espírito em grego é pneuma, que para nós pneumático é pneu, né? Pneumático, pneu. Pneu vem de pneuma, que é vento. E na verdade o nome para espírito no grego é vento. Aí Jesus faz até aquele jogo lá em João: o vento sopra onde quer, vocês não sabem de onde vem, para onde vai, assim também aquele que é movido pelo Espírito, é como o vento, né? Muito bem, é possível que João saiu da visão do capítulo 1-3 para entrar no estado estático. Irmão, estático vem de êxtase. Êxtase é um arrebatamento de sentidos, geralmente ligado a prazer, êxtase. Há um perigo muito grande, irmão. Estava conversando com um irmão, ele às vezes vai em alguns lugares. A pessoa tomada do Espírito Santo, ela pode entrar em êxtase. Como êxtase é arrebatamento de sentidos, ela pode ver coisas que os demais não estão vendo, entendeu? Sentido da visão. Ela pode ouvir coisas que os demais ali presentes não estão ouvindo. Estão entendendo isso, irmão? Ele tem sensação extrasensorial, chama extra. Além da visão física, ele tem visão espiritual. Além da audição física, ele tem audição espiritual. Agora, irmão, se tem uma coisa que não acontece, é transe. Transe acontece na Umbanda. Já fui muito em Umbanda. Falei para vocês, eu ia porque lá a pinga era de graça, eu ia lá para aproveitar. Transe, irmão, aquela pessoa lá começa a rodar, de repente ela entra em transe. Ali é outra pessoa, outra entidade. Quando passa o transe, a pessoa não se lembra de nada. Eu já fui possesso de demônio, e demorou muito tempo para arrancar ele de mim. Eu já fui possesso de demônio. Então, quando o demônio apoderava, aquilo durava muito tempo. E quando eu voltava, quer dizer, quando o demônio saía, eu não tinha lembrança de nada. Quer dizer, se durante aquele transe eu tivesse matado alguém, não entenderam? Ou tivesse feito qualquer coisa, aí iria levar para a justiça se eu podia ser responsável ou não. Por isso que o estuprador lá de Goiânia, ele alegou isso, não sei se vocês lembram. O serial killer lá de mulher lá em Goiânia, não, era o demônio que apoderava de mim. Ele queria entrar com recurso para dizer que ele não tinha. Irmão, o Espírito Santo não põe ninguém em transe. É uma outra pessoa, depois passa. Onde é que eu estou, irmão? Onde é que eu estou? Então foi demônio. Espírito Santo, a pessoa é totalmente consciente o tempo inteiro. Pode nem ela entender, porque Pedro diz que os profetas não entendiam. E falava, você pode falar em língua, e se você não tiver interpretação, nem você entende a língua. Mas você tem plena consciência. Porque ele me disse, irmão, que tem uns tipos de trabalho pentecostal aqui em Mambaí, diz que tem deles. Ele disse que é assim, todo mundo de branco, pastor de branco, quando o pastor ele faz assim, aí ele começa pentecostal, né? Então, João entrou em êxtase, ele teve os sentidos arrebatados e viu coisas que os olhos da carne não veem, ouviu coisas que o ouvido da carne não ouve, e João entrou em êxtase, e neste êxtase no Espírito abriu uma porta e ele se achou diante do trono de Deus. Como diz aqui, vocês sabem disso, né?
A gente já leu essa passagem aqui, inclusive Paulo, a gente já leu isso aqui. Paulo disse também foi arrebatado até o terceiro céu, 2 Coríntios 12, 1,4. Não sabe se no corpo ou fora do corpo, porque é real, muito real, né? Você vê que na visão chega lá um anjo e dá para o profeta um rolo, seria uma Bíblia. Diz assim: como profeta? O profeta faz o quê? Come. Assim, na minha boca era como doce como mel. Mas quando desceu é o quê? Um fel duro. Por que o fel duro? Porque a palavra de Deus é doce, mas a mensagem que ele tinha para entregar era uma mensagem amarga. Então a gente pergunta: será que o profeta comeu papel, assim, engoliu? Aquilo era visão, agora era tão real que de alguma coisa aconteceu, né? Bom, aqui vem dizendo, irmãos, Enoque e Elias foram arrebatados, não sabemos, daí para frente não voltaram mais, né? Paulo também teve, houve também, irmãos, a trombeta. No arrebatamento haverá a trombeta de Deus, a gente sabe disso. Eu não vou ler todos esses que vocês têm aí. Aí diz assim: logo, né? Irmãos, aqui o texto diz assim, vamos lá. Imediatamente, deixa eu ver qual que é essa palavra aqui, irmão. Imediatamente, aqui diz assim, bem rápido. Na verdade, imediatamente quer dizer assim, bem rápido, significando, irmão, se é que quer significar, veja bem aqui, o arrebatamento ele é uma coisa, ele não é um processo, ele é uma coisa momentânea. Jesus disse que como foi no dilúvio, eu quero lembrar para vocês, irmãos, a arqueologia. Por que você não vem? Você tem que vir. A arqueologia, ela mostra para nós, irmão, que o dilúvio, às vezes a gente já ouviu dizer isso, não já? Dilúvio, foi subindo a água, e o povo gritando: Noé, tem dó de nós, nos ajuda, etc, né? Mas, a arqueologia, irmãos, ela mostra para nós o seguinte: não foi assim não. O que mostra para nós a arqueologia, irmão? Foram encontrados, os arqueólogos, fogão aceso. Quando eu falo de fogão no tempo Noé, eu estou falando do quê? De lenha, né? Com certeza, né? Fogão com panelas, que devia ser de barro também, cozinhando, cavalos com sela, do tipo da sela, cavalos atrelados em carroça com aqueles varal, e várias outras coisas, irmão, que diz que foi algo repentino. Não foi algo que se diz: corre, Dora, corre, que a água está vindo. Não, foi de uma vez, porque diz que desceu água, romperam as comportas do abismo, e ao que tudo indica, não sei se foi aí que a terra deitou o eixo, o mar entrou, foi de uma vez, não houve dilúvio. Noé, abre a porta, Noé! Não teve Noé, abre porta não deu tempo. E aqui, como no arrebatamento, irmãos, a Bíblia chega a dizer que é como o quê? Piscar de olho. Todo mundo até: Barroso, corre que eu já estou subindo, Barroso, toma providência. Não, realmente, de fato, é como Jaiminho, naquele acidente onde ele achou que ia morrer. Se tivesse que ir, não tinha dado tempo não, né, Jaiminho? De consertar, de arrepender, de coisa alguma, de repente. Então, irmão, aqui vem dizendo, né, daquela lição. João subiu para a presença de Deus milagrosamente. Paulo fala de uma coisa, irmão. Em 2 Tessalonicenses 2,7, já que o escritor resolveu colocar, eu vou colocar também. 2 Tessalonicenses 2,7.
Falando, irmão, do anticristo, com efeito, deixa eu trocar de Bíblia, essa aqui está cheia de versículo. Com efeito, agora sabeis o que detém, para que a seu... Não, existe um que detém, aqui para trás ele falando do anticristo, existe um que detém o anticristo, ele não levanta, ele está detido. Tem um que o detém, pois o mistério da iniquidade já opera. Há muito tempo que o anticristo vive tentando chegar à hora de... Somente há um agora que o detém, ele está detido. A interpretação dos estudiosos é que este que o detém é o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita onde? Na igreja. Vamos prestar atenção nisso aqui. Isso também é muito importante. A igreja é o templo do Espírito. Eu individualmente, não é que eu também sou templo, mas eu só sou o templo à medida que eu faço parte da igreja. Sou membro do corpo. Então o Espírito é derramado no corpo e eu, como membro do corpo, recebo o enchimento. A ideia de cristão sem igreja, e está tendo algumas. Nós conhecemos pessoas, vocês têm pessoas que entram no WhatsApp, aí põe mensagem que tem 10 anos que você não vê ele pisar na igreja. A ideia de ser morada do Espírito Santo, sem ter comunhão com o corpo de Cristo. Quando eu falo igreja, eu não falo a denominação Igreja de Deus, eu falo o corpo de Cristo. Irmãos, vê os perigos que estamos correndo. Irmão, por isso que nós estamos na época de Laodiceia, salada de doutrina, supermercado de doutrina, doutrina para todo gosto e jeito, inclusive de se achar que estou em plena comunhão com Deus, eu sou cheio do Espírito Santo, sem ter nenhuma comunhão com o corpo. Eu sou, irmão, individualmente cheio, enquanto eu sou, porque o corpo é um membro. Irmãos, um membro é muito simples. Jaiminho, você não tem quantos dedos na mão? Só um, né? E no pé, o outro sobrou, teve que cortar também? Cortou? Ele não tem um dedo, é na mão esquerda, né? E o pé, qual que é? O direito, é a esquerda, né? Então, um membro tirado do corpo, o que aconteceu com esse dedo, Jaime? Virou nada. Então, mas é momento da gente ver aqui, ó. Então aqui diz, o escritor, ele andou muito, eu estou seguindo ele, resolvi adotar ele, né? É possível que esse um é o Espírito Santo, até que do meio seja tirado. Aqui, até que do meio seja tirado. Até que seja posto fora. Outra tradução diz, até que do meio seja tirado. Irmão, é impossível o Espírito Santo sair do planeta Terra, porque a criação material, esse vidro, essa madeira, minha carne, que é feita de átomos, de moléculas. De onde vem a energia dos átomos e das moléculas? De onde vem, já que não é produzido? Então chama-se aí imanência. É Deus que dá forma às coisas criadas. Então é simplesmente possível Deus acabar com tudo que existe no universo do infinito. Ele diz assim, sai. Eu não quero mais Jesus. Tira dele, Espírito, virou nada. Mas, irmãos, a presença do Espírito como pessoa, um ser moral, ativo. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme.
Existe um ciúme verdadeiro, irmão. Tem um ciúme doentio, mas tem um ciúme verdadeiro, que é o zelo. Eu me preocupo com você. Por quê? Você está desconfiando de mim? Não, eu não desconfio de você. Mas eu gosto de saber onde você está. Eu gosto de saber disso. Com quem você está. Eu gosto de saber disso. Não é porque eu desconfio, porque eu tenho zelo por você, né? A Bíblia fala de entristecer o Espírito Santo. Que coisa, né, irmão? Ô, irmão, o Espírito Santo está em mim. Que jeito era? Chorando de vergonha, de mim, chorando. Então essa presença assim pessoal do Espírito Santo, ela sai com a igreja, né, no arrebatamento, é o que diz aqui. A operação do erro, interessante isso aqui, irmãos, ó, 2, 1, né? Irmãos, operação do erro. Operação do erro já está em ação. Você sabe que a operação do erro, o próprio nome diz, é uma operação que quer te convencer de que isso é certo. Nós hoje sabemos de narrativas da realidade. Nós sabemos pelos jornais. O presidente faz uma coisa, um jornal diz, ele fez isso, ele fez, outro jornal diz, não, ele fez, foi isso. Chama narrativas. As narrativas estão aí. Para tudo que acontece, irmão, tem uma narrativa correta, lembra do Hermes, da hermenêutica, e tem uma narrativa distorcida para te enganar. Estamos vivendo na época que, de todas as formas, estão tentando nos enganar. A operação do erro já está aí. Agora, Jesus disse, o Espírito Santo vai guiar vocês em toda o quê? Quem lembra a palavra? Verdade. A gente nunca dependeu tanto do Espírito Santo, irmãos, porque a diferença entre o erro e a mentira é mais fina do que um fio de cabelo, a diferença. O Espírito vai guiar vocês na verdade. Mas o que está em operação no mundo não é a operação da verdade, é a operação do erro para que creiam na mentira. Júnior, eu acho que essa coisa piscando é quando a energia fica fraca. Eu acho que é. Energia muito baixa, o projetor não consegue, né? Mas vamos lá. Eu acho que seja. Pode ser, Neto? Há duas fases na vinda de Cristo. Os irmãos sabem, né? Primeira fase, agora, quando ele vier, ele não pisa nessa terra, ele passa em volta do globo, e todos os que são dele vão subir, vão ser retirados da terra e encontrar com ele. Passam-se os 7 anos, quando Jesus vem para o reinado milenar, a igreja vem com ele, será vista, resplandecente, descendo com ele. No Antigo Testamento, irmãos, Isaías falou disso, inclusive do texto que nós estamos usando para a nossa oração da pandemia, Isaías 26, 20, quer ver? Isaías 26, é o texto da pandemia, né? 20. É o texto da pandemia. Vem, povo meu, entra nas tuas camas, fecha a tua porta, fica em casa. Esconde por um momento até que passe a indignação. Outra traduz ira, outra traduz... Pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar. Isso aqui é Isaías falando da vinda de Jesus. Para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Isso aqui é português antigo, né? Com trema ainda. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Irmão, todo sangue derramado injustamente, em Apocalipse 6 diz que é como uma boca clamando: Senhor, quando é que o Senhor vai julgar essa injustiça? Aí diz Isaías: espera um pouco, fica quieto, porque agora é a hora. Quer dizer, para a igreja, irmãos, igreja, fica guardada,
fica guardado, no versículo 20, fica escondido, fica em casa, porque agora Deus vai executar. Só que o casa que a igreja vai ficar é no céu. A igreja sai daí, porque a ira de Deus vai descer. Então a igreja é retirada daí, para que a ira de Deus. Então vem falando bem claro disso aqui, né? É o roteiro da nossa lição. Bom, no Novo Testamento vemos duas fases. 2 Tessalonicenses 2:1, ó. Quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, nós vamos reunir, haverá uma reunião. Quando a gente fala de cristão independente, que não se reúne, é um problema, porque o projeto de Jesus, sabe por quê, irmãos? Quando tiver 2 ou 3 reunidos, o que acontece? O que Jesus diz? Jesus quer fazer parte da reunião. A minha reunião com 2 ou 3 não é somente eu, Jesus e o irmão aqui, mas vamos reunir. Não é só por isso. É porque quando reunimos com Jesus. Presta atenção nisso, irmão. Quando eu venho para o culto, ou para a oração dos Mãos Unidas, 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta, ou alguma reunião com irmãos, grupo familiar, sei lá onde, sabe o principal? É que a nossa reunião é com Jesus. Eu estarei presente. Então, à medida que eu não venho, e quando eu falo venho, eu estou falando para o prédio, estou falando para a reunião, onde quer que ela aconteça. O que eu estou deixando de fazer? De reunir com quem? Com Jesus. Esse é o problema. Mas aquele povo da igreja, já conhece eles todos, vou lá falar, e Jesus, né? Então, irmão, fala da reunião. Então, nós vamos ser reunidos. Haverá imediatamente após o arrebatamento uma reunião. Está juntos, e o Senhor diz, estaremos para sempre com o Senhor, né? Vamos continuando aqui. Vemos aqui, irmãos, Enoque, Judas 14, não, Judas é um problema, a epístola de Judas. Judas só tem um capítulo, né? Então diz assim, para estes também profetizou Enoque. Como é que eu sei dessa profecia de Enoque? O 7º depois de Adão. Na verdade, irmãos, existe um livro apocalíptico judaico chamado o livro de Enoque. Nós temos ele, o livro de Enoque. Só que foi declarado que esse livro não é inspirado pelo Espírito Santo. E aí agora, como é que ficou? E Judas colocou aqui, ó. Judas foi lá no livro de Enoque, que existe, que quando foi fazer o Novo Testamento, seria esse aqui, fica fora. Só que Judas fica dentro. E Judas suscita Enoque. A gente que estuda o Novo Testamento, a gente lê o Apocalipse de Pedro, a gente lê o Apocalipse de Maria, o livro de Enoque, a gente lê isso tudo. Evangelho de Tomé. Evangelho de Tomé, as parábolas, você acha que você está lendo os evangelhos. Agora, cuidado, porque as pegadinhas lá, que não é evangelho não, e está ensinando outra coisa, porque ele era gnóstico. Mas aqui, irmãos, o certo é que Enoque disse assim, eis que veio o Senhor com seus milhares de santos. Essa vinda do Senhor, de Jeová, acompanhado, milhares de santos aqui, irmãos, são os anjos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, de todas as duas palavras que ímpios pecadores contra eles proferem. Agora tem uma coisa complicada aqui, esse povo aí, ó, são murmurador, queixoso. Irmão, eu tenho que estar me vigiando, eu tenho uma tendência de querer me queixar, de querer murmurar. Eu tenho que lembrar de Judas 16. Os murmuradores, os queixosos vão receber a visita da ira de Deus, né? Bom,
Então, irmãos, o certo é o seguinte, Aí a pergunta é, e esse livro que registra, entendeu? Essas palavras que teriam sido ditas por Enoque lá no tempo de Adão ainda, procede? Judas achou que sim. E como é que se conservou? Aí entra numa série de coisas que a gente... Mas o certo é que desde o começo da queda do homem, que é o sétimo depois de Adão, está logo ali pertinho da queda, desde que o homem foi expulso do Éden, e logo Caim matou Abel, e aí veio o outro lá que matou um rapaz que pisou no calo dele, e aí virou aquela situação toda, tanto que no tempo de Noé, logo depois de Enoque, Deus diz, chega, não suporto mais tanta violência na terra. Antes disso, Enoque já dizia, Deus virá, e alguém até diz, Enoque não estava falando, não era do dilúvio? Deus julga, nenhuma impiedade ficará sem o devida punição, toda impiedade será punida. Aí cai, vem Enoque e diz, ele vai acabar com tudo, aí vem o dilúvio. Ou será que o certo é o seguinte, a Bíblia diz do Senhor vindo para julgar, né? É o que eu acredito que o pastor John quer dizer aqui, é isso aqui, muito bem. Aí agora vem umas coisas aqui, ó, que eu quero voltar para a Bíblia para mim ver com você, ó. Porque parece que no capítulo 4, a gente muda, como eu falei, a gente muda do céu para a terra, e as coisas, depois disso, olhei, João está lá na igreja de Laodiceia, falando da bagunça que vai ser nesse tempo, que é o nosso tempo. Aí depois disso, olhei, estava diante de mim uma porta aberta, uma voz dizendo, sobe para cá, e eu me vi no Espírito, diante de mim estava um trono, alguém sentado no trono, como era esse trono, né? E tinha ali 24 anciãos com coroas na cabeça, relâmpagos, vozes, etc. A gente pergunta, escuta, mudou de assunto? Mas que João mudou de assunto assim? Vamos ver, primeiro, este assunto de porta aberta, portas que se abrem, e certamente entende, aberta por quem? Porque aqui tem um sujeito oculto, tem uma porta aberta, no português tem um sujeito oculto, não tem? Aberta por quem? Não tem? Aberta por quem a porta, irmão? Por Deus. Lá em Filadélfia, aqui, lá em Filadélfia, volta aqui, Filadélfia, cadê? Filadélfia. Não foi Filadélfia? Filadélfia diz aqui, Filadélfia, eu estou abrindo uma porta para vocês. Filadélfia, que é a igreja que tem duas hoje em cima da terra ativamente. Filadélfia, mas também tem Sardes, irmão. Também tem Sardes. Deixa eu tornar a explicar para vocês a diferença. Vou dizer, Sardes, a igreja da Reforma, tem muita doutrina, porque é só Cristo, é só a Bíblia, rompeu com o catolicismo, com Maria, com os santos, mas não tem experiência nenhuma com Deus. A igreja que parece que é viva, mas é morta. Os irmãos no culto, tem que alguém segurar, senão eles caem do banco. Laodiceia é experiência pura. Eita, é o tendepá de Jeová, aí vai, aí vem. Mas doutrina, acabamos de falar aqui em Mambaí tem igreja pentecostal que pratica transe, o pastor entra em transe, e essas coisas. Filadélfia, irmã, é a igreja que tem as duas coisas. Filadélfia tem experiência com Deus e tem Bíblia. Então nós temos hoje essas três igrejas que são frias, a gente fala assim, igrejas que tem até transe, mas não tem Bíblia, e tem uma igreja na terra que tem as duas coisas, é a Filadélfia, correto? Então para a Filadélfia, o Senhor diz, eu tenho abrido uma porta, e aqui se entende que é a porta da evangelização, é a porta da obra missionária, é a porta de divulgação do Evangelho,
através da mídia, através de todos os meios. Filadélfia é uma igreja que está atenta em oportunidades de levar a palavra. E como diz Paulo, não só palavra, mas palavra e poder. Levar a palavra com poder. Levar a palavra com demonstrações de sinais. Mas o principal é levar a palavra, né? Então vamos ver aqui, onde é que a gente estava? Aqui na lição. Muito bem. Então a gente vê aqui trono. Vinha falando em porta, vinha já falando em porta, lá no capítulo 1, Jesus diz: eu sou aquele que tem a chave. O que eu abro, quem fecha? O que eu fecho, quem abre? Então o assunto de abrir e de fechar porta, ele não aparece, irmão, de repente aqui, ó, no capítulo 4. É aqui que porque eu troquei de Bíblia, aqui, ó. Outra coisa. Capítulo 4 aqui, ó. Eu vi um trono. Já vinha falando de trono ou não? Ao que vencer, eu vou deixar que senta comigo aonde? Quem lembra? Hein? Vou voltar aqui para você ver, irmão. Então, eu quero mostrar uma coisa. Ó, aqui, Laodiceia: ao que vencer, eu darei o direito de sentar no meu trono. Então, em 4:1, o assunto do trono. E depois diz aqui: tinha alguém aqui, irmãos, que tinha o quê? Coroa. É novo o assunto de coroa no Apocalipse? Guarda o que tu tens, para quê? Hein? Quem lembra? Ninguém tome. O vencedor receberá a coroa da vida. Então, o que Jesus vinha falando para as igrejas? Sobre trono, sobre coroa, sobre abrir portas. Ele continua falando. O assunto é o mesmo. O que quer dizer o seguinte, irmão: a igreja, ela não foi largada lá no capítulo 3, quando terminou as coisas que são. Passou um zíper, agora a gente passa de uma vez para as coisas que serão. Não, irmão, continua tendo uma... Na verdade, a gente faz a pergunta. O Apocalipse, apesar que do capítulo 6 até o 19 é futuro, ele tem uma mensagem de consolo para a igreja? Tem. O Apocalipse foi uma mensagem de consolo lá para a igreja que recebeu o manuscrito de João, e os irmãos se reuniram para ler. É uma mensagem de consolo? É. E que mensagem de consolo é essa? Além das 7 mensagens, a cada igreja tem uma mensagem de consolo. Ao que vencer, o que está reservado é grande. Mas aqui, irmãos, eu vou abrir um parêntese, só estou ali com 17 minutos, Jesus me ajuda, para te mostrar uma leitura que seria o seguinte. Eu vou ter que abrir aqui, eu não abri a lição 2, onde é que eu tenho uma lição 2 aqui? Deixa eu ver se é aqui, irmão, para te lembrar que o pastor John, naquele parágrafo que ele falou, teologia de crise, teologia dialética, tal, ele falou aqui, né? Vou te mostrar, simplesmente ir lá, rapidinho. Eu quero te explicar o papel que você está com ele na mão, você quer ler e quer entender, eu também quero, né? Aí diz aqui, irmão, não, Pérgamo está mais na frente. É Laodiceia. Cadê, meu Deus, Laodiceia? Sardes está mais na frente. Laodiceia, muito bem. Aqui, irmão, ó, teologia dialética. Você tem a lição 2? Quem não tiver a lição 2, eu não trouxe, mas ainda tem. O pastor John, lá de Rondônia,
Diz o seguinte: para entender o que eu quero falar sobre o Apocalipse, eu vou ter que falar da teologia dialética também. Então, irmão, dialética, ó. Irmão, a gente tem o o que é um monólogo? O que é um monólogo? É um mono, o que quer dizer mono? E a gente tem, irmão, para poder chegar em dialética, a gente tem o que é um diálogo? Dia quer dizer dois, esse dia aqui, dia dois ou mais, né? O monólogo diálogo é o quê? Uma conversa entre vários, que subentende que esses vários têm opiniões diferentes e que querem conversar sobre isso para ver aqui, não é isso? A que conclusão que ele pode chegar? Um casal tem que ter diálogo. Mulher gosta mais do tal de discutir a relação, né? O negócio é ter diálogo, discutir a relação é outra coisa. Diálogo, você tem uma ideia, eu tenho outra, vamos analisar, né? Agora aqui então, irmão, dialética, vem falando também, irmão, a teologia do diálogo. Há uma conversa entre Deus, a real situação da humanidade e a Bíblia. Como é que fica esse diálogo? Então a coisa começou mesmo, aqui, deixa eu ver se eu acho algum desses aqui, ó. Um tal do Hegel, esse alemão aqui, ó, protestante. O sujeito mudou o mundo, né? O livro dele é Fenomenologia do Espírito, Crítica da Razão Pura do Kant, que ele leu e que fez, etc, né? Deixa eu ver o que eu acho aqui para você, né? Muito bem. Estudou no seminário de Tubinga, foi pastor, a teoria. Dialética. Bom, qual é a coisa que ele diz aqui, ó? O Hegel é o dono da dialética. Eu tenho que falar disso para falar de teologia hegeliana, para poder fazer uma interpretação de Apocalipse 3, 4 e 5 para nós. Ele diz assim, irmão, achava-se que na Revolução Francesa se achou as portas para interpretar a realidade. A Revolução Francesa foi bem materialista mesmo. Tá. Mas o Hegel diz que quem abriu as portas para interpretar a realidade foi a Reforma Protestante. A questão, irmão, de interpretação da realidade é o que a gente viu em Tessalonicenses. A operação do erro, ela está em funcionamento para te levar a acreditar na mentira, ou seja, do que não é real, é fake. Onde eu posso pegar um roteiro que realmente me ajude a enxergar de fato a realidade? Diz Hegel, é pela Reforma Protestante, pega daí para frente. Só Cristo, só a Bíblia, só a fé e só a graça, e por aí vai, né? Muito bem, aí ele vem dizendo aqui, irmão, uma série de coisas, eu vou mostrar para você, só para você ter ideia aqui, ó. Você ter ideia, Hegel foi quem deu o norte para Marx, Lenin e Stalin. De onde é que Marx interpretou que a sociedade tem ricos e pobres? Ricos são os que são donos dos meios de produção. O que é meio de produção? É o trator, é o caminhão. Quem tem a máquina é dono. E os pobres têm só a força de trabalho, que vende a força de trabalho e que é explorado, que nunca. Aí, quando mostrar aqui a tese dela, qual é a solução para os pobres? É tomar o trator, tomar o caminhão, tomar a fábrica, é a solução. Aí vem Stalin, da Revolução Russa 17, né?
todos eles foram orientados por Hegel. Eu também sou orientado por Hegel, mas para ler a Bíblia. Tá? Inclusive, existe uma leitura marxista do Evangelho de Marcos. Você tem ideia dessa leitura? Leitura marxista do Evangelho de Marcos. Agora veja bem. Bom, deixa eu ver o que eu tenho aqui, irmãos. Ó, tem outra aqui. Filosofia dialética, frase Hegel, né? Professor Hegel, 1700, biografia, estudou latim, alemão, grego, francês, hebreu, tá. Então, irmãos, aqui, ó, o sistema lógico criado por Hegel cobre 3 partes: a lógica, filosofia da natureza e filosofia do espírito. O que eu estou falando para vocês é sobre a lógica. Lógica. Onde é que tem essa palavra na Bíblia? 2 Coríntios 10:4. Desfazendo as logizomai, os sofismas, os argumentos da lógica. 2 Coríntios 10:4, com o apóstolo Paulo. Mas Paulo não conhecia Hegel. Mas Paulo conhecia Platão, conhecia Aristóteles, conhecia esse pessoal todo. Da lógica eu falei para vocês. Eu dei aula de lógica 2 anos no seminário nosso lá em Goiânia. Entre elas eu mostrei para vocês a questão do silogismo, que 2 verdades te levam a concluir uma terceira verdade, e que 2 verdades te levam a uma mentira, chama sofisma, que é o que Paulo diz lá. Agora, irmãos, a coisa dialética, ó, irmão, Hegel aponta que toda ideia, teses, ó, pode ser contestada através de uma ideia contrária, antítese, uma tese e uma antítese. A disputa entre a tese e a antítese seria a dialética. Vou mostrar aqui para você. Pronto, eu fiz um videozinho aqui para te mostrar. Aqui, muito bem. Como é que fica? Abriu ou não? Abriu, vamos ver. Irmão, eu estou falando de Bíblia, viu? Estou falando de Bíblia. Ó, Hegel diz assim: toda tese, toda declaração tem uma declaração contrária. Quando elas duas chegam a um acordo, elas se fundem e chegam a um acordo, esse acordo se chama síntese. Simples. Próximo. A tese. Isso aqui é o que fiz, não consegui. Se um dia alguém mostrar onde é que está o sofismo aqui, mostra que eu que fiz isso aqui. A tese é, em Apocalipse 2 e 3, a injustiça reina na terra. É verdade ou é mentira? A igreja, a noiva de Cristo, o que acontece com ela durante a era da igreja? Ela é louvada, não é? Não. Ela é o que, irmão? Perseguida. Justamente ou injustamente? Injustamente. Ela é martirizada, torturada. Então a tese de Apocalipse 2:3 é a seguinte: a justiça, quem é o agente da injustiça? O príncipe desse mundo. Jesus disse: eis aí o príncipe deste mundo. É a hora e a vez das trevas. Ele reina. O mundo jaz nele. Nós estamos, irmão, no reino dele. É o que está acontecendo. Vamos ver que eu fiz aqui a minha antítese. Lá no Apocalipse 4 e 5, a gente vê a justiça reinando. Deus no seu trono, capítulo 4, Cordeiro, que também é o leão. No capítulo 5, tomando o livro, onde ele diz: agora eu vou resolver esses problemas aí todos. Então, como é que faz? Entre um céu, que é assim, mas é esse Deus, né? A gente aqui perseguido, torturado, e ele lá, dia e noite, cercado de seres que dizem: santo, 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 alegria, festa, aleluia, glória. E a gente aqui,
Tem alguma síntese aí para isso? Tem. O céu invade a terra. Apocalipse 6 ao 19, anjos invadiram. Não, Apocalipse é anjo. Apocalipse são ordens de Deus cumpridas por anjos. O anjo derramou a taça, o anjo tocou a trombeta, o anjo transformou. Então, irmãos, a terra será literalmente invadida pelos agentes. Por que, irmãos, que é Apocalipse? O Apocalipse acontece, irmãos, quando o homem, através do homem, nem mesmo Deus usando o homem, não tem jeito mais de consertar. Só conserta com intervenção direta do mundo espiritual. Então você começa a ver capítulo 6, 7, 8, daí por diante, anjo e anjo e anjo. As ordens de Deus serão cumpridas no planeta Terra pelos seus anjos, ordem direta de Deus. Vai lá, mãe, quando Deus manda o anjo fazer, anjo faz. Vocês lembram que lá, na invasão de Assíria para Israel, um anjo matou 300 mil numa noite. Agora imagina a terra invadida por anjo de Deus, o que não faz, né? Então, irmãos, aqui é teologia dialética. Você diz, mas João não entendia de dialética e nem de Hegel. Mas acontece que é o seguinte, irmãos, não é que João fez, é que a gente usa os ensinamentos do Hegel para entender a Bíblia. Então o que a gente tem é o seguinte, irmãos, capítulo 2 e 3 era da igreja, capítulo 4 e 5 é a resposta, porque quando a gente chega aqui, né, irmãos, ó, tá tremenda, é energia, eu acho que é. A gente chega aqui, capítulos 4 e 5, vamos ver o capítulo 4, vamos ver o capítulo 5. Capítulo 4 terminou com aquele louvor dos 24 cantando, tal. No capítulo 5, então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso. Irmãos, tem anjo e tem anjo poderoso. Tem anjo e tem anjo poderoso. Quer dizer, um anjo comum que não é poderoso já é um horror. O que um anjo simples, raso, soldado do exército de Deus pode fazer é um horror. Agora imagina o que um anjo poderoso de Deus pode fazer, né? Proclamando com que tipo de voz, irmão? Hein? Aqui, ó. Eu digo para você, irmão, o céu é barulhento. Porque o brado de um anjo poderoso deve fazer no ouvido da gente, dizendo: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, quer dizer, nem vivo, nem morto, nem demônio, nem ninguém, né? Aí João diz assim: eu chorava muito, versículo 4, porque não achou ninguém. Então um dos anciãos me disse: não chore, leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Aqui, irmão, já é Jesus judeu, é uma coisa para judeu. Leão de Judá é coisa de judeu, raiz de Davi é coisa de judeu. O milênio é um governo judeu no mundo, governo político de judeu, e não é judeu ressuscitado, não é judeu normal, com nações normais de carne e osso. Que morrer com 100 anos é uma tragédia, a longevidade, mas é um governo. Então que o reino que foi prometido a Israel, a Davi, a gente vai entrar nisso aqui depois, o Senhor prometeu a Davi, e ele vai cumprir o que ele prometeu a Davi, que ele vai reinar sobre todo o planeta, e vai ser numa outra situação, né? Aí depois, não fala do leão, mas no capítulo 6 ele vê um cordeiro.
no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Bom, no capítulo 4, quem está sentado no trono é o Pai, que ninguém vê. Aquela luz que brinca, ninguém vê. No centro do trono, quer dizer que o trono é mais do que a cadeira. Eu vim falar aqui o púlpito, né? O púlpito, a gente fala o púlpito, vai falar aqui, os ventiladores, falando tudo, né? Púlpito, né? Então o trono é todo aquele espaço lá onde fica o trono de Deus. Aí vem dizendo como é que ele viu, etc, etc. Aí diz assim, irmão, ó, aqui é o canto da redenção. Vamos ler só esse? Vamos lá? Tu és digno, vamos lá? 1, 2, 3. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra, que é os redimidos. Irmãos, alguma coisa entre constituíste reino e sacerdotes, não sei se tem alguma Bíblia que diz constituíste reis e sacerdotes, mas o importante aqui, irmãos, é a palavra constituíste. Vai lá, pessoal do português. Constituíste é do verbo constituir, presente, futuro ou pretérito? Pretérito. Irmãos, quando é que nós vamos ser constituídos reino e sacerdotes? Quando? Desde quando? Com teu sangue compraste. Nós já somos reino e sacerdócio. Qual é a função do sacerdote, irmão? Lembra? Tem o profeta, o sacerdote e o rei. São os 3 ofícios. Sacerdote, vou lembrar sempre isso aqui, o sacerdote vai lá em Deus. Deus dá mensagem para ele. Vai lá e fala para esse povo, derrama o fel que eu botei em você, derrama o fel em cima dele. O profeta vem, é o seguinte, vocês vão criar vergonha na cara, vocês vão tudo queimar no ferro. Sacerdote é o contrário. Sacerdote vem aqui no irmão Júlio. Pô, irmão, eu cheguei a pastor demais, organizado, estou arrependido, me ajuda. Aí o sacerdote pega o irmão Júlio, vai lá em Deus, Senhor, tem dó daquele miserável, ele xingou a irmã, mas ele não sabia o que estava fazendo, ele está arrependido. Chama intercessão. Nós já somos sacerdotes. A igreja está no mundo para interceder. Estamos intercedendo pelo quê, irmãos? Por exemplo, na data de hoje, pelo que nós estamos intercedendo? Pelo vírus. Estamos intercedendo. Apesar que a gente não aparece. De vez em quando alguém fala, irmão, clamou, não sei onde. Eu falo, irmão, tem mais de ano que essa igreja aqui clama por Mambaí. E nós temos 2 óbitos. Amém? 200 e não sei quanto infectado, 90% sarado. E temos hoje quantos ativos? 20 e poucos? Menos. 9, 5, 9. Intercessão. Intercessão pelos perdidos. Intercessão, irmão, pelas almas. Intercessão pelas vidas. Pelos que estão passando fome. Né? Agora, reino é o que, irmão? Reino fala de governo. Reino não tem a ver com a coroa, tem a ver com a função. É o governante. A igreja é um tipo de governo. A Bíblia diz que todo mundo, incluindo o pastor, tem que governar muito bem o quê? A sua própria família, a sua casa. É um reinado. Onde é que você tem que reinar? Abel, você tem que reinar na sua casa. Irmão, para que existe governo? Para que haja ordem. Para que haja tarefas cumpridas.
Aí quer dizer o que, irmãos? No Senhor, o pai, a mãe, exercício materno, paterno, é espiritual. A Bíblia diz que a mulher deve obedecer ao seu marido no Senhor, naquilo que ele está agindo espiritual. Aí se ele for carnal, não diz que tem que obedecer não. Estou fora, né? Mas aqui, irmão, reinando. Você reina quando você tem um departamento para cuidar, tem uma oração para dirigir. Você está governando, exerça governo. Deus colocou o homem na terra para governar. Adão governa sobre as aves, as feras, os que rastejam. Governa, é para exercer domínio, né? Então, nós temos aqui essa palavra que dizendo já foi constituído, já é 16, meu Pai do céu. Bom, se Deus permitir, a gente continua essa lição domingo que vem. Aleluia! Amém. Dirigente do culto à noite é a irmã Edna, do Renato. Se alguém quiser conversar com ela e não tiver, manda para mim, eu quero cantar, quero testemunhar, que eu passo para ela, viu? Começa às 7 horas, já como era antes, e termina até 8h30. Irmão Fabi e Leiva estão lá na Braúna servindo ceia. Agora de manhã, eu fico imaginando daqui a pouco no almoço, viu? Eita, mas dá gosto de ver Fabinho comer, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Então nós vamos terminar, vou mostrar vocês aqui na nossa gravação, que chegaram mais pessoas, né, daquela hora para cá. Temos as classes de jovens e adolescentes, nas congregações todas em volta. Irmã Marli começou, irmã Marli termina, então, a oração, né? Amém, irmãos? Amém.